Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. No vídeo de hoje, a definição da primeira fase do Campeonato Alagoano da Série A, os 4 semifinalistas, a equipe rebaixada e os nuances da última rodada da fase de classificação. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, nos apoiar a chegar aos 15k de inscritos. Recentemente ultrapassamos a barreira dos 14 mil inscritos aqui na TV Esporte Alagoano. Vou pedir que você deixe o like, clica no sininho ativando todas as notificações, compartilhe o link deste vídeo, faça-o chegar ao maior número de pessoas possíveis. Você também pode nos apoiar incentivando o trabalho em busca de um jornalismo independente, fazendo a sua doação através de um superchat, de um super sticker ou se tornando um membro do canal. Além disso, interaja, converse comigo, deixe a sua opinião ao final deste vídeo, faça a interação aqui dentro da TV Esporte Alagoano. Ficou encerrada a fase de classificação do campeonato estadual, com a última rodada sendo disputada no sábado, e ela era cercada de expectativas. Primeiro, que definiria o time rebaixado num confronto direto entre Aliança e Jaciobá. Depois, 3 equipes estavam classificadas para as semifinais. Restava uma a ser classificada, com 3 brigando pela vaga. O jogo que mais chamava atenção era a briga direta de vaga entre CSE e CRB. Mas, se desse o empate e o Cruzeiro ganhasse do Asa, quem entrava era o Cruzeiro, CSE e CRB morreriam abraçados. No outro jogo que chamava bastante atenção, o Aliança conseguiu derrotar o Jaciobá por 2-0 no estádio Ripelé, e na única vitória que o Aliança teve na competição foi a vitória mais importante, a vitória que o garantiu na Série A em 2023. Longe da campanha que o Aliança teve no ano passado, quando, em seu primeiro ano na elite, chegou à semifinal da competição, encarando a equipe do CRB. Mas esse ano não foi a mesma campanha, o mesmo desempenho da equipe canarinha, aqui de Maceió. Já o Jaciobá se sustentou na primeira divisão por 3 anos. Mas é necessário fazer uma observação. O time de Pão de Açúcar, em momento algum, jogou para o seu torcedor. Jogou na sua cidade. E que esse rebaixamento sirva para que o Jaciobá e a cidade de Pão de Açúcar consigam se organizar, consigam ofertar a condição para que o Jaciobá, em voltando para a primeira divisão, tendo a possibilidade de jogar diante do seu torcedor. Jaciobá jogou em Palmeiras, jogou em Arapiraca, jogou em Olho d'Água, em Coruripe, em todos os cantos, menos diante do seu torcedor. E isso é muito ruim para a disputa de um campeonato alagoano da primeira divisão. Então que o Jaciobá, que cai, se estruture, se organize e em 2023, com o estádio em condições de voltar à primeira divisão, ele brigue de novo para ter Pão de Açúcar de novo na primeira divisão. Em relação aos classificados, a rodada começou com CSA, Asa e Murici já garantidos. Faltava definir posicionamento. E com os jogos, eles acabaram seguindo aquele mesmo script, o mesmo posicionamento. CSA sobrando em primeiro lugar com 17 pontos. O Asa foi o segundo, somando 12 pontos. 5 pontos a mais o CSA fez. A terceira posição ficou com o Murici, que teve o mesmo número de pontos que o CRB na quarta posição. Mas esse critério de desempate diz muito de como a campanha do CRB foi fraca, foi frágil no campeonato. O CRB, por incrível que pareça, terminou a fase de classificação com um saldo zerado. Ele fez 8 gols e tomou 8 gols. O Murici tinha um saldo de 2, por isso foi terceiro
e a equipe do CRB ficou em quarto lugar. Poucos esperavam um CRB competitivo contra a equipe do CSE. O CSE jogaria em casa, teria a possibilidade de buscar a classificação até mesmo com um empate, desde que em Arapiraca o Cruzeiro não ganhasse do Asa. O estádio estava lotado, o ambiente era um ambiente de decisão, de muita pressão, do torcedor pressionando, empurrando, torcendo pelo CSE. O CSE parece que não embarcou nesse clima. Desde o começo do jogo, que o time de Palmeiras dos Índios era um time que parecia sentar na vantagem. A partir da sua escalação, o seu posicionamento em campo e o apetite para o jogo. Desde que a bola rolou, o CRB tinha mais vontade, tinha mais tesão. E mesmo com pouca qualidade técnica, a vontade, a imposição da camisa, a força do segundo maior campeão do estado acabaram fazendo a diferença. O CRB sempre foi o time que procurou mais a vitória, não tenha dúvida disso. Criou muito? Não criou muito, mas teve as melhores oportunidades dentro do jogo. E foi premiado por acreditar, por não desistir, num lance treinado, trabalhado, que é o arremesso de lateral direto na área. Defesa do CSE bobeou e um time que quer chegar a uma semifinal não pode, num jogo decisivo, depois dos 30 minutos, tomar um gol de lateral. Guilherme Romão, que não tem nada a ver com isso, cobrou o lateral no meio da área do CSE, ninguém se movimentou, ninguém subiu, Iago, sozinho, parecia que estava fazendo um treino lá no CT Ninho do Galo, cabeceou para fazer o gol que deu a classificação ao time do CRB. Classificação importante. Seria ruim para o Galo, depois de praticamente 11 anos seguidos o CRB na decisão, não chegar sequer às semifinais. Mas o CRB pulou essa fogueira, sem um bom desempenho, sem uma grande atuação, mas com uma atuação que pelo menos resgatou a competitividade. E o CRB competiu, e o CRB se entregou. Na maioria dos atletas que começaram ou que entraram no segundo tempo, ele teve essa entrega. Então, o CRB passa para as semifinais do Campeonato Alagoano no sufoco, na tábua da beirada, mas passou. A decepção fica com o CSE, que tinha tudo nas mãos para segurar uma vaga na semifinal, repetir a mesma semifinal do ano passado, quando ele enfrentou a equipe do CSA, mas parou no fator acomodação dentro de campo. Sentar na vantagem. Acreditar que o empate estaria bom para o CSE chegar no momento decisivo. E nisso o CRB conseguiu a virada. As outras equipes. O Muricy tem um detalhe importantíssimo. Nos últimos anos o Muricy troca de técnico 2, 3 vezes na temporada. Talvez a direção aprenda com essa classificação de volta a uma semifinal do campeonato, de que dar sequência a um trabalho, não se aborrecer com algumas coisas e mandar o técnico embora, não achar que o time está sendo escalado errado e também mandar o técnico embora, não é o caminho para o Muricy voltar a ser vitorioso como ele foi em 2010, quando conquistou o título alagoano. Mesmo com a equipe com veteranos jogando, o Muricy conseguiu mostrar uma regularidade que pelo menos o fez chegar às semifinais. O Asa, muito bom ver o Asa gigante crescendo de novo no cenário alagoano. O Asa que enfrentou momentos difíceis fora de campo, até dentro de campo, com a saída inesperada do técnico Celso Teixeira para treinar o Brasiliense, e um outro técnico que chegou para treinar 4 partidas e ser demitido, um assistente que foi pro pau e ganhou do CRB em 4-1, e agora o experiente Arnaldo Lira, que vai pegar a equipe para dar sequência nessa reta decisiva. Mas o Asa
sempre foi gigante. Sempre. Por que eu digo isso com tanta contundência? CSA e CRB passaram momentos de estiagem. E eles nunca deixaram de ser grandes, de ser gigantes. O CRB passou 10 anos sem conquistar um título estadual. O CSA foi para a segunda divisão do Alagoano por 2 vezes e passou 9 anos sem a conquista de um título. E nem por isso deixou de ser o maior vitorioso do futebol de Alagoas. Então por que o Asa, que vive uma estiagem de títulos, não pode ainda ser o gigante? É um dos times mais vitoriosos do estado, o terceiro dele, atrás apenas de CSA e CRB, que tem a força da segunda maior cidade do estado e que está em busca de recuperação. Se houver a união de Arapiraca em torno do Asa, principalmente nessa reta semifinal, o Asa pode chegar à decisão e até incomodar quem vença de CSA ou CRB. É bom lembrar que com os dois grandes que estão nas semifinais, o Asa empatou com o CSA em Arapiraca depois de estar perdendo por 2-0 e goleou o CRB em Maceió por 4-1. Então, é um time que está na briga pelo título da temporada, muito mais do que muitas pessoas pensam. E o CSA? O CSA sobrou na primeira fase do campeonato, indubitavelmente pelo futebol jogado, pela forma como o CSA se porta dentro de campo, até mesmo com os times mistos ou reservas vencendo e conseguindo bons resultados, o CSA garantiu a melhor campanha. É ele o dono do melhor futebol até agora apresentado. Mas isso não significa o CSA campeão. Ele tem que passar pelo seu maior rival. Ele tem que passar pelo CRB. E mesmo entendendo que o CSA tem mais time e tem um momento melhor do que o CRB, é preciso dizer que no clássico e numa semifinal, isso é esquecido. Isso vale como base, mas não é a referência para você dizer que há um favorito ou que uma equipe possa suplantar a outra com facilidade. Isso pode acontecer naturalmente dentro do jogo, mas antes da bola rolar isso não existe. O CRB está muito vivo na disputa, assim como o CSA também tem a possibilidade clara de voltar a vencer o CRB, e se ele fizer o que ele já fez esse ano, venceu uma e empatou outra, o CSA será finalista do campeonato e eliminará o rival antes mesmo da decisão. Então, as finais semifinais estão em aberto, equilíbrio muito grande pela naturalidade que o clássico traz e equilíbrio grande pela força que tem o Asa e pelo equilíbrio que o Muricy teve ao longo do campeonato, com alguns jogadores que, apesar de experientes, têm, nos momentos que estão em campo, dado um toque diferente nesse time do Muricy. Teremos, espero, grandes jogos nas semifinais, para melhorar um pouco o nível do campeonato estadual, que mais uma vez não foi um bom nível, mas com o CSA jogando o que tem jogado, quando quer, porque essa semana ele não quis. Com o CRB crescendo na empolgação, na força e no peso da camisa nessa reta final. Com o Asa mostrando alguns jogadores de muito talento e a mística do Asa de voltar a uma decisão. E com o Muricy, com o equilíbrio da sequência de um trabalho de um técnico, com alguns talentos que comportam juventude e experiência, acho que teremos bons jogos nessa reta final do campeonato. A federação já assegurou reta final com VAR, tanto nas semifinais quanto nas decisões. Isso já estava acertado desde o Conselho Arbitral lá no começo do ano, mas nunca custa lembrar que o VAR vai tentar legitimar o resultado dos jogos com a possibilidade da intervenção do árbitro de vídeo, se assim for necessário. É novidade, é importante e é uma atração a mais para essa reta final do estadual.
Que tenhamos uma grande fase final do campeonato e que vença aquele que tiver mais qualidade. Aquele que nos 2 jogos semifinais e nos 2 jogos finais seja mais forte, mais feliz, mais competente. Vamos aguardar em quem você vai apostar. E deixe a sua aposta aqui nos comentários do vídeo. Durante a exibição ao vivo deste vídeo, estarei no chat conversando e discutindo com vocês justamente sobre este assunto. Opinião na Rede volta em breve aqui dentro da TV Esporte Alagoano. Um abraço!